Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Nesse vídeo de agora vamos tratar de assuntos bastante sérios. Tem muita coisa pra gente falar aqui sobre o mercado da bola do Bahia. De cara eu quero falar uma coisa pra vocês. Como o Carlos Santoro tem se mostrado um diretor de futebol fraco. Como ele tem se mostrado um diretor de futebol fraco. Para vocês terem uma ideia, a negociação entre Bahia e Eric Puga, que estava praticamente acertada, a negociação corre risco de melar. E isso porque o Ceará começou a fazer uma série de exigências. E por que está fazendo essas exigências? Porque já percebeu que o Bahia tem um diretor de futebol fraco. Porque a partir do momento que o Bahia sinaliza para o mercado que vai pagar 40 milhões de reais em um reserva, 16 milhões de reais em um jogador reserva também fraco, os outros clubes começam a fazer outras exigências. Como, por exemplo, o Ceará está fazendo. O Ceará quer mais 3 jogadores, o Ceará quer 50% do passe de um, o Ceará quer que o Bahia arque com o salário de outros jogadores e mais o valor acordado para poder pagar em Eric Puga. Vamos falar sobre isso nesse vídeo e muito mais também. Bora falar também sobre Douglas Augusto, falar sobre Marcos Victor, jogador que está voltando, Adrielson e também, obviamente, esse assunto de Eric Puga, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, viu? Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você é Bahia, se você gosta desse conteúdo, se você quer estar por dentro de tudo que acontece com o nosso Tricolor, eu já te peço humildemente, na boa, chega aqui desse lado, deixa o like no vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai propagar o nome do nosso Bahia, o nome do nosso canal para todos os tricolores espalhados por esse mundão afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bora lá, gente, bora começar esse giro de notícias. Eu quero trazer para vocês informações sobre esse cara aqui, ó, Marcos Vitor. Marcos Vitor, jogador do Bahia, ele tinha contrato com o Atlético Paranaense por empréstimo até 15 de 8 de 2025. Só que o Atlético decidiu reincidir o contrato de empréstimo de Marcos Vitor e ele volta para o time do Bahia de forma antecipada, tá bom? Não sei se ele não agradou ou se foi porque o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão. Eu acho que deveria ficar lá para jogar a segunda divisão, mas o Atlético preferiu nem contar com ele e já mandou de volta para o Esporte Clube Bahia, Marcos Victor, tá? Bom, bora falar agora sobre outro jogador que o Bahia fez uma proposta e já tinha falado aqui para vocês. Eu já tinha tocado nesse assunto de que a situação de Douglas Augusto e o Bahia não iria andar e a confirmação veio. O pessoal lá do Sou Mais Bahia, eles disseram o seguinte: o Nantes recusou a proposta do Bahia por Douglas Augusto, que havia oferecido 4 milhões de euros. O clube francês pede cerca de 7 milhões de euros, que dá mais ou menos 44 milhões de reais. O Bahia não está disposto a pagar esse valor a um jogador da posição no momento. Informação do Sou Mais Bahia, tá? Então assim, o Bahia não quis pagar esses 44 milhões por Douglas Augusto e o clube do Nantes recusou a proposta do Bahia, ok? Vamos falar agora sobre Adrielson, tá? Eu tinha falado ontem sobre Adrielson, mas eu quero complementar aqui a informação sobre esse atleta que esteve na mira do Bahia e eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem. Bora ver aqui o que ele falou. Esse aqui é o Pedro Manso, lá da Central do Globo Esporte. Bora ver aqui. Fala, meu parceiro Pedro Manso. O Adrielson, que se despediu do Botafogo, volta para o Lyon. O staff dele recebeu sondagem de 4 times do futebol brasileiro: Bahia, Cruzeiro, Santos e Internacional. Os 4 desejam contratar o Adrielson. E aquela ligação, aquele zap que manda perguntando quais são os valores, quanto que ele recebe de salário. E a resposta foi: o Adrielson não vai ser emprestado novamente. Ele foi emprestado e terminou esse empréstimo com o Botafogo agora. E a pedida do Lyon é 8 milhões de euros pelo jogador. O John Textor quer tê-lo no grupo do Lyon, mas o Adrielson entende que ele não vai ter espaço. O treinador não gostou do futebol dele, ele não teve oportunidades no time francês. Então, tá na mesa os valores desses 4 times do futebol brasileiro. E pelo que eu conversei com algumas pessoas, 8 milhões de euros não é muito, eles disseram.
8 milhões de euros dá para pagar. Então, claro que negocia aqui e ali, mas o Adrielson teve recentemente essas sondagens. Recentemente eu digo de uma semana para cá, porque antes dele ir para o Botafogo, o Bahia teve perto de contratá-lo e aí ele acabou indo emprestado do Lyon para o Botafogo. Mas esses 4 times fizeram essas sondagens e os valores, por incrível que pareça, não assustaram. Então são valores que esses times estão dispostos a pagar, a negociar para ter o Adrielson na temporada de 2025. Adrielson, que foi muito importante. Agora. Bom, tá aí, galera, para vocês a informação, né? Agora sim, saiu uma outra informação também, se eu não me engano, no GE, de que o Adrielson e seu staff estariam pedindo salário na casa dos 3 milhões de reais, tá? Pedindo um salário de mais ou menos 3 milhões de reais para poder jogar aqui no futebol brasileiro. O futebol brasileiro tá ficando caro. As coisas estão saindo do controle. Eu já venho falando isso e cada vez mais. Imagine, Adrielson, 3 milhões de reais por mês. Espera aí, meu amigo. Calma aí, né? Mas é a informação que saiu, tá? Bom, galera, bora continuar aqui o nosso giro de notícias, porque agora a gente vai falar sobre Eric Pulga. E, sinceramente, estou ficando... Cada vez que passa, eu fico mais decepcionado com o diretor de futebol do Bahia, porque uma simples negociação dessa com Eric Pulga tem tomado proporções muito estranhas e parece capaz até da negociação melar. Eu vou colocar aqui para vocês o que o jornalista Renato Manso, olha só o que ele colocou aqui, ó. Em negociações as coisas mudam, ganham novas situações. Fato é, Ceará não aceitou totalmente o formato da proposta do Bahia e a negociação ainda segue. E aqui ele continua. Olha só o que ele diz. Vamos à informação correta. No futebolês da rádio, o grande Danilo Queiroz confirmou que o negócio que o Ceará quer pelo Pulga é 18 milhões mais 3 jogadores do Bahia. Eu já tinha falado aqui anteriormente sobre esses 3 jogadores do Bahia. Bahia repassando 50% do Matheus Bahia e outros 2 jogadores com salários pagos durante a temporada de 2025. O Ceará quer 18 milhões, 50% do passe de Matheus Bahia, mais 2 jogadores e que o Bahia pague, e o Bahia pagando o salário desses 2 jogadores durante a temporada de 2025, tá? E outra coisa, vou dizer para vocês aqui quem são os 3 jogadores que o Ceará está exigindo, sei lá, para o Esporte Clube Bahia, tá? Vou colocar aqui para vocês a informação do Hugo do Vale, Nordeste. Ele diz o seguinte: a pedida do Ceará para o Bahia, a concretização para a satisfação total do Alvinegro são esses nomes: Iago Felipe, Matheus Bahia e Everaldo. São esses nomes que o jornalista Hugo do Vale traz. São esses os jogadores: Iago Felipe, Matheus Bahia e Everaldo. Sobre o Matheus Bahia a gente já esperava. Iago Felipe é um nome sim negociável. Everaldo eu já acho um pouco mais difícil, porque primeiro que é um dos queridinhos de Rogério Ceni, né? E também o Bahia não tem um centroavante da posição. Então não sei. E fora que o salário de Everaldo não é nada baixinho, né? Aliás, o salário de nenhum deles dois é nada baixinho. Mas voltando ao que eu estava falando anteriormente, uma simples negociação, a compra de Eric Pulga para o time do Bahia está se tornando uma gestação por causa da falta de capacidade do nosso diretor de futebol, que é o Carlos Santoro. Ele pode ser bom em outras coisas, eu acredito que realmente ele seja, mas como diretor de futebol e para negociar jogadores, tem se mostrado um cara bastante limitado. E isso, eu digo a vocês que com certeza tem muito a ver com os valores que o Bahia tem dado, né, tem pago, oferecido para jogadores meia boca, como por exemplo o Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor é um jogador que é reserva no São Paulo, o Bahia está oferecendo 40 milhões. O Michel Araújo, um jogador que ninguém quer, o Bahia está oferecendo 16 milhões e ainda vai pagar a dívida que o São Paulo tem com o jogador. Quer dizer, está sendo uma mãe o Bahia, né? Está sendo uma mãe. E aí, quando os outros clubes vê essa movimentação de mercado do Bahia, uma movimentação fraca, pagar 40 milhões em jogadores reserva, os clubes falam: bom, se você está pagando 40 milhões num jogador que é reserva, o meu jogador que é titular, então eu vou valorizar, eu vou pedir mais. É mais ou menos por aí. Né? Sinceramente, bem decepcionado, estou preocupado com essa movimentação de mercado. Essas primeiras movimentações do Bahia estão sendo bem, como é que eu posso dizer, bem limitada, bem pífia.
E eu espero que daqui pra frente cheguem jogadores realmente, jogadores que apareça o nome de jogadores para resolver o problema do Bahia. Porque até agora, nenhum desses jogadores que estão chegando pro Bahia são atletas que você olha e fala, vai resolver o problema do Bahia. Pode resolver? Pode. Mas eu digo, o nome que você sente confiança, até então, nenhum deles, tá? E muito por conta dessas fracas negociações que o diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro, está fazendo. Santoro, acorda. Futebol brasileiro não é para amadores. Ou você aprende a fazer negócio realmente bom, ou os caras vão te atropelar aqui no Brasil, tá? Tamo junto, nação. Até a próxima. Você é Bahia, você tá no lugar certo, viu? Fui. Você é Bahia?